Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo vai estar fazendo na tribulação? Será que ele vai estar aqui ainda na Terra? Como é que é? Como funciona isso? Vamos saber melhor? O Espírito Santo estará presente durante a tribulação? É um questionamento, é uma pergunta que muitos procuram saber e que, na maioria das vezes, por falta de entendimento, de ensino, no sentido de trazer uma explicação mais clara, lógica, racional, mas antes de tudo, bíblica. Vamos lá? Eu quero falar para vocês sobre esse assunto, mesmo sendo resumido, ok? Tranquilo? Vamos comigo? Bom, a questão de o Espírito Santo não estar presente durante a tribulação resulta de uma má compreensão de 2 Tessalonicenses 2,7, que diz: porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Mas como é isso? Vamos ver as explicações disso? Às vezes não há um entendimento, mas agora nós vamos ter. Juntos? Vamos lá. Agora antes da tribulação, vírgula, agora antes da tribulação, porque isso vai acontecer, um dos ministérios do Espírito Santo é a restrição do mal. Tá? Nos versículos 8 e 9 está falando exatamente sobre isso, para que aprendamos a entender e a ver com esses olhos, ou os olhos da revelação, sobre essa questão do restritivo. Prossiga aí, você continue assistindo para que você entenda, tá bom? Não ficou claro? Mas vai ficar, preste atenção, você vai ligar uma coisa com a outra. Vamos lá. O Espírito Santo retém o que? O iníquo. O Espírito Santo, ele retém o que? O anticristo. Então o anticristo já está no mundo, ele só não se manifestou. Por isso que a igreja ainda está aqui. O Espírito Santo é que retém, é o que segura o mal. Porque o mal que nós temos visto hoje não se compara com o mal ou a grande aflição depois que a igreja subir no arrebatamento. Vocês estão me entendendo a questão do Espírito Santo na tribulação? Não entendeu ainda? Não ficou muito claro? Continue a assistir. Vamos lá. Para que ele não seja revelado antes que Deus o deseje. Para quem? O anticristo. Então o Espírito Santo está aqui na terra, na igreja, nos remidos, nos lavados, naquelas pessoas que nasceram de novo. Então o Espírito Santo está dentro dessas pessoas, como um selo, como uma marcação de Deus, tá? Para quê? Para que no tempo certo seja revelado e manifestado o anticristo. Mas enquanto o Espírito Santo estiver aqui, nada disso vai acontecer, enquanto o Espírito Santo estiver aqui na igreja. Igrejas são pessoas. Que fique bem claro, igreja que não é religião, não é denominação. Aquela casa de tijolo, aquele galpão com a plaquinha em cima, não. Eu estou falando de pessoas, porque Jesus morreu por pessoas. Fica bem claro isso, tá bom? Vamos lá então. A passagem diz que o Espírito Santo não mais restringirá o crescimento do mal, mas isso não significa que não mais terá nenhum ministério. Está começando a entender? Então o grande ministério, ou grande mistério, a grande revelação, aquilo que Deus está fazendo, que já fez e que fará aqui na terra, na vida dos crentes, do cristão, Ele está fazendo até aquele momento. Depois disso é uma outra situação, é um outro mover. Espera aí, calma, assista um pouco mais. Atos 1, 4 e 5
Jesus promete que seus discípulos serão logo batizados com o Espírito Santo, nessa passagem de Atos dos Apóstolos. Depois você dá uma olhadinha em Atos dos Apóstolos, tá? Dá uma lidinha de carreirinha. Ali foi o momento da igreja, o batismo do Espírito Santo, o Pentecoste, a mudança do velho para o novo, tá certo? Ok? Então vamos lá. No capítulo 2 de Atos, a promessa de Jesus é cumprida, como estava escrito em Joel, de que o Espírito Santo estaria batizando, estaria adentrando, entrando no coração do ser humano. Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre 3 pessoas: o rei, o sacerdote e o profeta, no Velho Testamento. Na nova dispensação, agora, depois de Cristo, o Espírito Santo está dentro de cada um, ok? Então, por isso que ainda a igreja não subiu, o Espírito Santo também não, porque está na igreja, ok? Então vamos lá. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos, a promessa de Jesus é cumprida. Nos versículos 38 e 39 está escrito que Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês. Era para se arrepender. Como era um momento de transição, e sejam batizados no nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Momento de transição do velho para o novo. Tranquilo até aqui? Então lá. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha que maravilha. Então no Velho Testamento, o Espírito Santo estava sobre 3 pessoas. Sobre 3 pessoas. No Novo Testamento, na Nova Aliança, ele está dentro de cada um de nós, dentro do crente, dentro do cristão. Ok? Vamos lá. Porque a promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para a sua descendência. E olha que interessante. E para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor chamar. Não é só para o judeu, é para o gentio. A promessa não foi só para o povo escolhido, mas para o gentio. O povo escolhido, o povo judeu, rejeitou, ok? Então, o benefício dessa promessa veio para o gentio. Então, todo aquele que não é judeu de nascimento é gentio, ok? Então, nós somos a igreja gentílica, para você entender melhor. Ok? Vamos lá. A habitação do Espírito Santo é assim. Ela é assegurada para todo crente nascido de novo. E em nenhum lugar da Escritura essa promessa é revogada. Então quem prometeu, confirmou. E não retira sua mão. Ok? Então essa é a obra do Espírito Santo. Sem ele ninguém é salvo. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos pensar assim para a gente resolver melhor esse impasse. Deus, Pai, Criador. Deus, Filho, o Consumador, na plenitude dos tempos, que ele morreu há 2000 anos atrás. E o Espírito Santo, o Consolador, aquele que levaria a igreja até o final, no momento em que haveria o arrebatamento. Então, Deus, para a gente compreender melhor, tá? Só para a gente compreender, Deus Pai na criação, Deus Filho na plenitude dos tempos, que veio em carne, encarnou, veio, abriu mão da sua glória, se tornou como um de nós, morrendo naquela cruz, sofrendo tudo aquilo, comprando cada um de nós com preço de sangue. Então ele fez isso, ressuscitou, vivo está à destra do Pai. E aí enviou o Espírito Santo para ficar com a igreja até o momento do arrebatamento. Então viu o papel do Espírito Santo aí? Está compreendendo melhor sobre a questão de estarmos aqui, velho, novo e arrebatamento, tribulação, grande tribulação, milênio, trono branco e etc e tal? Vamos lá. Então, essa promessa não será revogada, porque é uma obra do Espírito e sem ele não há possibilidade. Se o Espírito Santo não tivesse presente durante a tribulação, ninguém poderia ser salvo, não obstante o fato de que uma multidão inumerável é salva durante a tribulação.
O papel do Espírito Santo até o arrebatamento é um. O papel do Espírito Santo depois da tribulação, depois é outro. Vocês estão me compreendendo? É um novo ciclo. É uma outra etapa. Por quê? Porque agora mudou, agora a igreja não está mais aqui. A igreja subiu. E aí quem ficou? Em outro vídeo eu quero falar sobre e quem ficou. Haverá salvação para quem ficar? Haverá tempo ainda? Mas é assunto para outro vídeo. Mesmo que eu já tenha no canal mais de 250 vídeos prontos. Mais de 250, tá bom? Vamos lá? Então, o que vai acontecer? Leia lá Apocalipse 7, de 9 a 14. Apocalipse 7, de 9 a 14. Você vai ter um entendimento melhor sobre isso que eu estou falando. É importante, tudo que eu estiver falando, ou qualquer pessoa, procure na Bíblia, nas passagens, para ver se de fato é aquilo, tá? Então, portanto, aqueles que vieram a Jesus durante o período de tribulação, também serão habitados pelo Espírito Santo de glória. Dê glórias a Deus por fazer essa provisão, uma vez que os santos da tribulação precisarão da orientação e direção do Espírito Santo nesse tempo conturbado. Você está me entendendo? A obra do Espírito Santo, ela não acaba, ela apenas muda o ciclo, ok? Então vamos lá. Uma outra boa razão porque o Espírito Santo tem estar presente durante a tribulação é que ele é onipresente, visto que o Espírito Santo em todo lugar, em todo tempo, o tempo todo, tá? Então deve estar na mudança, ou deve estar nesse período, deve estar no mundo ainda, durante a tribulação. A tribulação é uma coisa e grande tribulação é outra, tá bom? Vamos lá. Em algum momento, somente Deus sabe quando a influência restritiva do Espírito Santo será removida. O anticristo será revelado e o mundo inconsciente e desavisado, e o período de tribulação começará. Vocês estão me entendendo a questão da obra do Espírito Santo? Porque estarão ainda, ou estarão pessoas aqui ainda, depois do arrebatamento. Como eu disse, é assunto para um outro vídeo, para a gente dar continuidade. Então até aqui, até esse momento aqui, nós temos visto parte disso. O que o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo? Ele estará presente na tribulação? Eu sou um pré-tribulacionista, eu creio que a obra do Espírito Santo, ela se dará aqui até o arrebatamento, aonde o Espírito Santo é retirado com a igreja, é levado e entregue ao Pai e ao Filho. Mas ainda há uma situação, porque haverão pessoas aqui. Então a obra do Espírito Santo, ela continua, mesmo que num outro formato. Você está me entendendo? Num outro ciclo. Tá bom? Porque Deus tem algo ainda especial na vida do judeu, e naqueles que nasceram e têm poucos dias de vida, e naqueles que ainda não ouviram falar, as tribos, alguns índios, alguns povos que não têm ainda o conhecimento. Como é que eles serão? Como é que eles vão ser arrebatados? Bom, essa parte é com Deus, né? Mas até um próximo vídeo e eu quero dar continuidade explicando melhor sobre essa questão de transição, tá bom? E você vai entender, não perca. Se inscreva no canal Carlos Zanino, deixa o seu like. O like é importante porque o YouTube reconhece, percebe, sabe, logicamente avisa que tem um vídeo novo, ok? Like ou dislike se você não concorda, você não precisa concordar. Embaixo nos comentários o que você achou disso e até mesmo uma sugestão sobre o assunto ou qualquer outro assunto. Até um próximo vídeo, se Deus permitir.